Olá, eu sou Roberto Vilela, estamos diretamente da Concrete Show, mais uma vez gravando o Ccast, eu e o Thiago aqui, junto com o nosso amigo Rodrigo, é isso, Thiago? Exatamente, muito bom dia, Vilela, Rodrigo, satisfação aí estar hoje com a presença do Rodrigo, excelente conteúdo, eu tenho certeza. Rodrigo, vamos começar pedindo para que você coloque, né, a nossa audiência em sintonia, entendendo quem é o Rodrigo, um pouco da história do profissional, da empresa, enfim, para que a gente comece o nosso bate-papo com consistência. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Vilela e Thiago, um prazer imenso, um orgulho estar aqui nessa grande feira com vocês da Camargo Química, com o Ccast aqui, com esse podcast de sucesso aí para o nosso meio. Bom, a minha profissão, eu escolhi minha profissão baseado no histórico familiar. Eu vinha desde pequeno sempre ouvindo meu pai falar. Meu pai era aquele cara que, sabe que no churrasco do domingo falava sobre trabalho? Sim. Ele é esse cara. Então ele é engenheiro civil e ele trabalhava numa empresa de projetos que depois ele veio adquirir em 1980. Ele mudou para o nome Protec, ou seja, há 45 anos tem o nome Protec, as origens remontam a mais de 60 anos e a gente sempre trabalhou com projetos e consultoria na área de engenharia. Inicialmente, a empresa era focada em estruturas, superestrutura de concreto, metálica, etc. E depois a gente entrou na parte de fundações, gerenciamento de projetos e começamos a participar de grandes projetos. A partir dos anos 90 e meados dos anos 90, nós tivemos experiências no exterior. Alguns dos nossos clientes aqui adquiriram fábricas no exterior e nos levaram para o exterior, o que nos levou hoje a ter um portfólio com projetos realizados em 8 países e 22 estados. É uma empresa que tem hoje cerca de 11 mil projetos realizados na área de engenharia de estruturas, fundações e, eventualmente, até compatibilização e gerenciamento de projeto, numa menor monta um pouco mais recente. Então, o nosso histórico é esse, é trabalhar com vistas a buscar sempre a melhor solução, a mais eficiente, com segurança para o nosso cliente. Então, a gente tem participação em grandes obras, algumas icônicas para o país, por exemplo, a reconstrução da base da torre de lançamento de foguetes em Alcântara, no Maranhão, é um projeto nosso, tanto a base de lançamento de foguetes, quanto a torre de escape, o túnel, etc., todo projeto nosso. Temos alguns grandes edifícios, ainda que a gente tenha saído um pouco do mercado de grandes edifícios e focado mais na área de infraestrutura industrial. Mas o maior edifício do Paraná, por exemplo, durante muitos anos, 147 metros, ficava na Carlos de Carvalho, em Curitiba, é um projeto nosso, execução da TÁ, na época, construtora TÁ. Então, o portfólio é vasto. Eu comecei há 25 anos. Eu tive uma experiência prévia em algumas grandes empresas, sempre na parte de gerenciamento de obras, na ExxonMobil, na Petrobras. Depois voltei para o escritório do meu pai, para a Protec, onde hoje eu sou diretor técnico. Legal, Thiago, conta um pouquinho para a gente, quando é que você conhece, né, o Rodrigo, a Protec, como é que começou essa relação ao ponto de poder hoje, né, nos oportunizar trazendo o Rodrigo aqui para conversar com a gente. Foi uma situação bem bacana. Primeiro eu conheço a Protec também, como sou conterrâneo de Curitiba, sempre conheci e soube da Protec, né, uma empresa de engenharia de muito renome, né. O próprio edifício lá da Carlos Carvalho, que foi icônico, isso desde a década de 90, né? Um edifício muito alto. E lá 92, no topo, o projeto foi em 92, né? Mas foi construído ali, né? 93 foi construído. Foi, então, e no topo do prédio tem aquele relógio, né? Você vê de longe. Então, assim, a Protec já era algo, assim, notório, assim, né? Lá na região. E recentemente, com a contratação do Leandro, que é da nossa equipe, o Leandro falou, vou fazer uma visita com você lá na Protec. Eu falei, uau, a Protec, eu estudei junto com o Rodrigo lá, vamos lá, vai ser bacana, né, apresentar a Camargo para ele. E aí foi onde rolou essa sinergia, eu falei do teu canal, né, do podcast. Do podcast, falei da parceria nossa com o podcast, porque ele também tem incentivado as mídias sociais com bastante conteúdos diferenciados e sérios assim para engenharia, e eu achei que tinha tudo a ver convidar para esse bate-papo aí. Legal, e realmente tem, eu acompanhei o teu material, né, Rodrigo, fantástico. Eu acho que até a gente pode começar tratando disso. Vamos falar um pouquinho, primeiro, hoje você vem na Concrete Show com o intuito de participar de palestra, de eventos. Conta um pouquinho do que você vai estar fazendo hoje aqui na feira.
e até porque já sei que algumas coisas são extremamente interessantes, a gente pode entrar nessa discussão aqui, falando um pouco de inteligência artificial, falando um pouco de grandes prédios, grandes obras. Então vamos lá. Beleza. Eu vim aqui a convite da organização do Concrete Show para falar sobre a evolução tecnológica das fundações em concreto. A gente vai abordar temas como, por exemplo, o uso da inteligência artificial, novas tecnologias, algumas tecnologias novas que estão surgindo que vêm com essa pegada sustentável. O futuro é digital e sustentável, né? E também você falou a questão do canal, né? Eu lancei um canal, né? Lancei uma marca aí, é o Quadrado. O objetivo é falar para o público a respeito da importância da engenharia, falar a respeito de conteúdo técnico, motivar os jovens a respeito da profissão, colocar um pouco das dificuldades da nossa profissão e das qualidades e da previsão do futuro aí da nossa profissão, porque existe muita insegurança hoje, falta, a meu ver, informação para o jovem poder decidir melhor a respeito de qual engenharia fazer, por exemplo. Quais são as agruras da profissão? Por que está tendo uma queda tão grande no número de estudantes de engenharia, né? No país? Verdade. Por que existem salários que a percepção do mercado que o salário é baixo, se isso é uma realidade ou não é? Então, enfim, esse é o objetivo. E falar muito dessas soluções. A engenharia é a arte de fazer mais com menos e não deixa de ter uma beleza magnífica a nossa profissão. Não existe nenhum país... Eu costumo falar de um exemplo. Tem uma pirâmide de Maslow, não sei se já ouviu falar. Sim. Que você, essa pirâmide de Maslow, ele é um filósofo americano e ele fala assim que as necessidades, o ser humano não atinge nunca a autorrealização se ele não tiver suas necessidades básicas atendidas. Perfeito. Na base dessa pirâmide você tem as necessidades fisiológicas do ser humano que formam a base mínima para um ser humano poder ter sequer saúde e quanto mais galgar outros degraus na vida a ponto de atingir a autorrealização. E na base dessa pirâmide tem o quê? Abrigo, luz, energia, infraestrutura, etc. Todas essas necessidades são supridas pela nossa profissão. Sim. Inclusive a segurança que está na base lá, né? Inclusive a própria saúde. Como que alguém vai querer ter saúde se não tem rede de esgoto, se não tem abrigo, se não tem energia elétrica? Então, veja, a nossa profissão está na base do desenvolvimento de uma sociedade. E você cada vez mais externar isso para a sociedade é fundamental. Me incomoda muito existir esse negócio daquela brincadeira dos humoristas. Engenheiro é Uber. Não tem essa brincadeira? Sim. É uma brincadeira, mas querendo ou não, existem muitos engenheiros, infelizmente, que a nossa profissão é cíclica e sazonal. Existem muitos engenheiros que acabam não tendo sucesso. Mas a gente falar um pouco sobre a importância da nossa profissão faz parte do desenvolvimento da nossa sociedade. Então eu tenho falado muito disso no canal também. E é bem legal o Rodrigo trazer essa reflexão. Eu sou engenheiro químico, sou formado há 30 anos já em engenharia química, e a universidade que eu me formei, o curso de engenharia química, completou 50 anos no ano passado. E a gente fez um grande evento e conseguiu, né, reunir mais de 800 que tinham sido formados para um evento em Blumenau. E é muito interessante porque a gente criou aquele grupo gigantesco com engenheiros formados em 70 e bolinha, em 75, e engenheiros formados agora, em 2020, 2023. E aí reflete o que o Rodrigo acabou de falar. A agrura de alguns profissionais que não tiveram sucesso, que acabam jogando esse ranço, esse descontentamento, e acontecia isso direto dentro do grupo. Inclusive eu fiquei bastante incomodado com isso. Não só de Uber, mas de que a profissão não é valorizada, que o cara não recebe. E está muito associado, no meu entendimento, me corrija, Rodrigo e Thiago aqui, na forma com que você se comporta, na sua atitude. Não precisa ser engenheiro, pode ser médico, pode ser dentista, pode ser o que você quiser. Se você não tiver atitude, se você não tiver disciplina e o mínimo de persistência, sim, você vai ser um frustrado eterno em qualquer profissão. É fato. Você sabe que proporcionalmente, o que eu gosto de analisar dados, como todo bom engenheiro, eu olho números, eu não tenho a percepção minha individual, vale menos do que um número ou um dado que seja mais macro. E a gente tem uma percepção, um dado hoje de que o Brasil forma hoje quase metade do número, da média dos países da OCDE, em relação ao número de engenheiros, e forma o dobro de advogados. Então, isso é uma característica da nossa sociedade, está intimamente ligada com questões burocráticas e de conflitos. Sim. Mas, querendo ou não, o que vai acontecer a médio e longo prazo? Vai faltar engenheiro no mercado. Cada pulo que nós dermos de desenvolvimento no país, vai faltar engenheiro no mercado. Isso é estatístico. Então, se falta engenheiro, lei da oferta e procura, vai haver uma maior valorização a longo prazo. Existe uma outra coisa, Vilela, que eu tenho abordado também, que existe uma insegurança, principalmente dos jovens, com relação à inteligência artificial. Alguns
não só jovens, pessoas têm a percepção de que isso vai substituir as profissões, vai acabar com o engenheiro. Sim. E isso é uma grande inverdade. A inteligência artificial ela vem para auxiliar o bom engenheiro como uma ferramenta para agilizar processos, para automatizar processos. Quem souber utilizar isso como ferramenta vai ser um profissional ainda melhor e não vai acabar com todas as profissões. Vai deixar mais produtivo, né? Exato, vai ganhar tempo, vai ganhar agilidade. Eu fiz alguns testes com inteligência artificial, a resposta ela não é 100%. E veja, o nosso trabalho demanda grande responsabilidade. Perfeito. Você não vai assinar uma obra feita por uma inteligência artificial. Então assim, você tem que ter um conhecimento prévio. Muitos falam, bom, mas se você fizer um prompt bem feito e treinar a inteligência artificial, ela consegue ser mais assertiva. Aí eu pergunto, para você fazer um prompt bem feito sobre um assunto e treinar a inteligência artificial, você não tem que ter um conhecimento prévio? Sem dúvida. Então veja, a inteligência artificial não vai substituir, para quem está pensando em fazer engenharia, né, o estudante que está nos assistindo, ou o jovem que está assim, angustiado com a profissão, não vai ser substituída. Tem que você estudar, conhecer bem do tema e utilizar ela como uma ferramenta. A gente tem utilizado nos projetos já inteligência artificial, automatização de alguns processos de geração de relatório, para automatização de obtenção de dados em banco de dados. Então veja, a gente vai falar ali sobre projetos de fundações. Ora, antigamente, se eu tinha um banco de dados, vamos dizer, de provas de carga, um enorme lá, que a gente tem 11 mil projetos, vamos dizer que eu tenha 1000 provas de carga. Eu tinha que manualmente pegar cada projeto, pegar essas provas de carga, ver o resultado e tal, se eu quisesse fazer uma análise macro do resultado de um grande conjunto de dados. Hoje isso está cada vez mais fácil de eu jogar tudo isso num determinado banco de dados e pedir respostas automatizadas. Quer dizer, com base em algo existente, eu automatizo a extração de dados, a captura de dados e o tratamento de dados dentro disso. Então, isso já vem sendo utilizado. E também na parte de projetos, também, né, você consegue otimizar. Tem diversos aí vídeos também na internet hoje mostrando a automatização, por exemplo, gráfica que você obtém, né? Espaços, avaliação de espaços. Na arquitetura também tem uma forte transformação. Esses dias eu estava mexendo numa sala de reuniões no meu escritório, eu tirei uma foto do ambiente e disse, olha, aqui eu quero colocar um painel ripado com tal cor. Ele me dá a foto do meu ambiente com um painel ripado naquela parede. Veja, isso substitui o trabalho do arquiteto. Em alguns pequenos pontos, é possível que sim, para essa coisa mais corriqueira. Agora, não substitui o conhecimento do arquiteto, do engenheiro, a respeito de captar o sentimento humano e ver a necessidade dele traduzir tecnicamente num papel. A inteligência artificial não tem carisma, não tem empatia, não tem identidade, não tem contato humano, não tem conhecimento regional das disponibilidades de materiais, muitas vezes. Então, é isso. Em resumo, a inteligência artificial ela vem para auxiliar processos. Eu lembro muito... o que está por trás desse chat GPT? Tem gente que vai lá e usa, né? O chat GPT ele é um Large Language Model que nada mais é do que começou com... Você digita as primeiras letras, lembra o aplicativo de texto? Você digitava as primeiras letras e ele dava a sequência. Então era basicamente assim, qual que é a probabilidade das próximas letras serem X, Y, Z baseado no que você digitou inicialmente. Isso foi evoluindo. Então a origem é assim. Isso foi evoluindo para a tratativa de dados cada vez maiores. Depois vieram a tecnologia dos transformers, redes neurais e tal, com deslocamento das palavras por semântica para áreas dentro de um espaço, vamos dizer assim, fictício, dentro de um mesmo espaço, te dando respostas cada vez mais assertivas, similares a que um cérebro humano processa em termos de linguagem. Mas eu lembro, nada mais é do que uma série de operações matemáticas para tentar te dar uma resposta textual, no caso, falando das Large Language Models, textual, similar ao que um ser humano daria, mas está baseado num banco de dados extremamente amplo. Quantas vezes a gente na área de engenharia não vai lá no Google e digita e vê uma porcaria lá digitada sem passar por uma validação prévia? Acho que no futuro vai haver bancos de dados filtrados e testados e validados previamente para que você possa extrair dali informações, ou você criar teu próprio treinamento da linguagem com um banco de dados filtrado. Legal, vamos falar um pouco de grandes projetos, grandes obras, grandes edifícios. A gente sabe que você tem uma vivência imensa sobre o tema. Acho que é um tema que instiga muito a curiosidade de quem nos assiste nesse momento. Os grandes projetos, os grandes edifícios, né? Você até na sua abertura, na sua
explicação inicial, pontuando quem é o Rodrigo e a empresa. Você comenta já de cara a obra icônica em Curitiba, mas a gente sabe que você tem muito mais know-how do que essa obra. Comenta com a gente assim como funcionam esses projetos, o que tem hoje no Brasil acontecendo, e a própria tecnologia envolvida nessa questão. E aí o Thiago também aproveita e vai entrando no assunto. Grandes complexos industriais que surgem no Brasil, a gente tem participado de vários deles, né? A gente começou, assim, para pensar um pouquinho mais para trás, né? Grandes obras das fábricas da Votorantim, a gente tem participação, as grandes refinarias da Petrobras, a RNEST, Comperge, a gente tinha um contrato guarda-chuva, tivemos por 8 anos fazendo projetos com equipe dedicada só para a Petrobras também, projetos para Vale. Então, esses grandes empreendimentos industriais, eles começam, diferentemente do ramo imobiliário, vamos falar um pouquinho, tirar um pouquinho da parte predial depois da coisa. Vamos pra lá. A gente já teve alguma experiência na parte predial, como eu falei, até desse grande prédio, outros, claro, mas o nosso foco migrou muito para a parte da infraestrutura industrial. Quando é decidido um grande empreendimento desse, ele passou por diversas fases de estudo, de viabilização de verba, de viabilização de empreendimento, pela parte de processos, pelo engenheiro mecânico que vai estudar os equipamentos. Uma característica da nossa profissão, quando chega em nós, né, quando a gente vai fazer, por exemplo, o projeto das bases, dos galpões, da superestrutura, do estaqueamento, etc., a primeira etapa da obra é o estaqueamento, mas é a última do projeto. Veja, para eu chegar no estaqueamento, eu tenho que passar por tudo, pela viabilização, dinheiro, mecânica, processo, a civil da superestrutura para eu chegar lá na fundação. Então, a gente trabalha sempre sobre altíssima pressão. O nosso trabalho está intrinsecamente ligado com eficiência e velocidade. O cliente, quando ele está lá, ele já está querendo futurar, ele já está com o empreendimento, já está com a verba viabilizada. Alguns dos grandes projetos que a gente tem em andamento atualmente, a gente tem participado da fábrica da LG em Fazenda Rio Grande. O plano diretor são 760 mil metros quadrados de área construída. Essa primeira fase é um pouco menos, a gente tem participado do projeto lá. Participando do projeto da Potencial, que é um projeto de 6 bilhões, agora foi anunciado na imprensa, na parte de esmagadora de soja, de milho e tal. É uma Potencial, que é uma empresa ligada à área de combustíveis, energia. Nós temos projetos na Votorantim no Brasil inteiro, a gente tem contrato guarda-chuva também com a Votorantim, o cliente nosso antigo. A gente tem alguns projetos no exterior em andamento. Os grandes empreendimentos industriais do país envolvem isso, essa grande velocidade necessária, principalmente para nós estamos sempre com prazos bem exíguos. E a gente estava falando dos grandes prédios, né? A gente falou um pouquinho lá do prédio da Carlos e Carvalho. E os grandes prédios, eles têm um enorme desafio, mais do que as cargas verticais, que é lidar com a questão do vento. O vento é um dos principais fatores. Veja, num conceito simplificado, você está com um elemento engastado na base, você não tem nenhuma escora, você não tem nada apoiando o movimento horizontal dali para cima. Quanto mais alto, você pega o Sena Tower 500 metros, você pega o Burj Khalifa 848 metros, maior e muito maior amplificado, porque as coisas entram ao quadrado. Por exemplo, se você pegar simplificadamente, modelar esse elemento como uma barra única, uma carga entra com o vão num elemento em balanço ao quadrado. Então, a cada metro que você aumenta a partir de determinada altura, complica bastante a solução. As soluções de grandes edifícios, elas têm sido abordadas de diferentes maneiras para vencer esse movimento lateral. Teve na mídia recentemente, não sei se vocês viram, em Camboriú, um prédio balançando e o cara filmando a sala sendo encharcada por uma piscina. Faz um ano isso daí. Então, tem que ter um cuidado muito grande do projeto, além de ficar dentro dos limites normativos, sob o aspecto de deformações absolutas, mas também a deformação que causa um desconforto no ser humano, quer seja sensorial, quer seja de uso. Então, é um projeto complexo. E tem uma grande dificuldade. A partir de um determinado ponto, você aumenta a rigidez do edifício, aumentando a rigidez. Só que ela é inversamente proporcional à massa. Então, chega um ponto que você não encontra mais solução. É por isso que é muito importante em grandes edifícios a solução arquitetônica sair junto com a estrutural. O Sena Tower é um edifício que tem 500 metros, que eles vão adotar mass dampers, quer dizer, grandes amortecedores de massa. Na tendência do edifício se deslocar para um lado, existe uma grande massa, vão ser duas, na verdade, de várias toneladas, que equilibram parcialmente o movimento e amortecem o movimento para o lado oposto. Lá vai ser usada essa tecnologia. O maior edifício do mundo, o Burj Khalifa, não tem essa tecnologia.
O design dele, e é por isso que ele tem, né? Se você olhar o Burj Khalifa, quem está na internet aí consulta, você vai ver que ele é uma espécie de um triângulo e ele tem uma série de círculos que eles vão... Existe uma espécie de uma variação da geometria ao longo do percurso. Aquilo foi criado, pensado em diminuir os efeitos do vento. Então, o Burj Khalifa tem 848 metros sem nenhum recurso de amortecimento, exceto sua forma geométrica. Então, para quem está trabalhando com projeto e com estruturas, começar a olhar esses grandes edifícios, vocês vão ver muitos deles com soluções como vazios, alterações geométricas. Às vezes você pensa que aquilo é só questão estética, mas existe toda uma engenharia por trás. Eu já vi bastante modelagem estrutural, né? Que eu acho que é talvez a mais clássica que se usa no Brasil ou no mundo, que é o núcleo de concreto, né? No meio da estrutura que vai e aí até o topo com talvez partes metálicas também, né? Ser projetadas para fora. O núcleo... Estruturas mistas. Exatamente. Usa-se às vezes o núcleo dos elevadores, né? Você forma aquilo uma caixota de concreto mais rígido. Mas, repito, nem sempre essa solução, a partir de determinada altura, essa solução começa a não ser mais aplicável. Para você ter uma ideia, o deslocamento absoluto de um edifício admissível é cerca da sua altura sobre 500. Então, um edifício de 500 metros, ele pode deslocar 1 metro horizontal lá em cima. Caramba. Admissível. É admissível. Admissível, 1 metro. Aí, claro, você tem outras questões. Então, as outras questões é a aceleração desse movimento, porque veja, a percepção do cara que tá mais da cima percepção de quem tá, né? é diferente. Sim. A questão de relação aonde você está. Então, o cara não sente isso. É mais perigoso e você controla melhor a aceleração do movimento. Se você tiver uma aceleração do movimento muito abrupta, o desconforto do cara às maior. Vezes, insustentável. Dizem isso nos bastidores da internet, que lá em Dubai, nesse Burj Khalifa, alguns dos andares mais altos estão desocupados. Por conta do desconforto. Mas isso é um boato que eu não pude confirmar. Mas assim, não me surpreenderia, porque é um edifício de 848 metros sem nenhum efeito de amortecimento. Então, no projeto de estruturas de grandes edifícios, além dos efeitos estáticos, o efeito dinâmico é muito, muito importante se considerar. Que é justamente avaliar a aceleração do movimento perante a incidência de uma rajada de vento. É bem legal você trazer essa reflexão, porque a gente vem, né, no nosso país vivendo esse momento, né, que principalmente no sul do Brasil está acontecendo, né, você citou o Sena Tower, né, está acontecendo um crescimento muito grande de edifícios muito altos com a incidência de vento, porque é orla de praia, né? E num projeto desse, eu acho que é legal até aproveitar a sua experiência, o papel do projetista, o conhecimento, o know-how, as ferramentas que utiliza e talvez, inclusive, o uso da inteligência artificial como um apoio preponderante neste momento, né? Ô, Vilela, você sabe que eu penso muito sobre isso. Cara, qual que é o percentual de um projeto em relação a um grande empreendimento? O percentual de custo? Sim. Ele é muito baixo. Ele é muito baixo. Nível extremamente importante. De responsabilidade gigantesca. Então, não faz sentido, diante dos custos e riscos envolvidos num grande empreendimento, a pessoa economizar em ensaios, em monitoramento e em custo. Isso é fato. Grandes edifícios, as normas, veja, qualquer norma, ela usualmente é uma consolidação de um conhecimento prévio. A norma não é a ponta do conhecimento humano. A ponta do conhecimento humano está na academia, nos grandes pesquisadores, nas grandes empresas privadas que têm seus setores de pesquisa e desenvolvimento. Depois de desenvolvida uma determinada tecnologia, uma determinada teoria, isso é testado, validado, consolidado, discutido pelo meio técnico para daí ir para uma norma. Então, em grandes obras, é muito comum a gente se deparar com situações que não estão na norma. Muito comum. Edifícios muito altos como esse, por exemplo, você não vai aplicar os conceitos analíticos da norma. E nem os simplificados que existem lá, um pouco mais complexos. Você vai usar de recursos adicionais. Em grandes edifícios, usa-se para a questão do vento, a questão dos túneis de vento, que nada mais é do que uma simulação em maquete devidamente escalado da situação real e de vizinhança, com os efeitos nesse edifício. E existem tecnologias hoje, falando digitalmente, que simulam o vento e toda a vizinhança numa determinada edificação. Tem uma empresa até em Curitiba que tem um software desenvolvido com esse objetivo. Os resultados costumam ser muito diferentes das simplificações normativas. Repito, a norma
E veja, quanto mais antiga a norma, maior essa característica. As normas antigamente, elas tinham que lidar com o calculista, com o engenheiro de projetos, Certo. que tinha uma calculadora na mão e um lápis, e ela não podia complicar demais o processo, senão tornava inviável a agilidade e a execução de um projeto. Então elas tendiam a simplificar coisas. Conforme você vai evoluindo com a tecnologia, a norma vai podendo ser mais específica e levando a mais assertividade e muitas vezes a mais economia. Então, essa é uma visão que eu tenho analisado. As normas, algumas delas têm evoluído, existem comissões permanentes de discussão, mas sempre a norma está um passinho atrás do que nesses grandes empreendimentos a gente vai se deparando, assim, com situações bem específicas e não gerais, né? Muitas normas também são extremamente baseadas em edifícios. Porém, quando eu estou me deparando com uma edificação industrial, uma base de equipamento, uma base enorme, a gente já teve experiências, por exemplo, recentemente a Embraer aqui fez uma série de investimentos em projeto porque tinha uma possibilidade de uma joint venture com a Boeing e acabou não dando certo. Mas, por exemplo, a base de fabricação do trem de pouso que nós elaboramos, ela demanda um recalque diferencial e um recalque absoluto milimétrico. Demanda questões que eu tenho que analisar do solo, dinâmicas, questões que eu tenho que analisar que não são contempladas de forma simplificada, analítica, e muito menos que constam na norma na forma de um parágrafo genérico. Então, a gente está sempre lidando com conceitos que extrapolam o de conhecimento mais amplo e geral. Legal. Olhando para um futuro da engenharia, né? Você está no mercado já há um bom tempo, a empresa já é muito consistente desde o momento do teu pai aí trabalhando, atuando, enfim. E você gosta muito de pesquisa, a gente vê, né? É um cara sempre muito atualizado, muito preocupado com tendência, com novidade, com o que vem acontecendo. Se você olha aí para uns 5, 10 anos para frente, o que você imagina que ainda vem pela frente e que a gente vai ter, talvez daqui a 5 anos, dentro da engenharia, seja nos grandes projetos industriais ou residenciais, seja até mesmo aplicando outras soluções para a engenharia? Eu vejo o BIM já é uma coisa antiga. Vamos lá, a gente já está falando do BIM há muitos anos, então falar em BIM hoje não é novidade alguma. Agora, o que é novidade é integrar o processo, o teu projeto elaborado em BIM, com o que está acontecendo durante a execução e pós-execução. Então, você ter o tal dos gêmeos digitais. O conceito também não é tão recente, já tem alguns anos, mas a utilização disso em mais larga escala, sim. Então, veja, eu posso hoje elaborar um projeto em BIM com suas diversas disciplinas, compatibilizando, chegando num modelo ideal, usando o BIM em toda a sua potencialidade, com cronograma, execução, mão de obra, tudo previsto, ir para campo e através de sensores e extraindo dados durante o processo executivo que retroalimentam minha previsão. O projeto nada mais é do que um planejamento prévio da obra. Ora, se durante a obra eu, através de sensores, automatizar os processos de extração da evolução disso e retroalimentar e tiver comparações automáticas, eu posso, dentro do meu modelo digital, que está digitalmente copiando o que está acontecendo ou extraindo do que está acontecendo em campo, eu posso extrair dados como linhas de ataque, caminhos críticos, pontos de atraso, pontos de melhoria, consumos de material que estão extrapolando o previsto. Ou seja, eu tenho toda uma automatização e um acompanhamento. Isso já ocorre em alguns lugares, em algumas obras já ocorre, com utilização de sensores, IoT, né? Então, a integralização desses processos. Hoje, as normas, por exemplo, a norma de fundações, nas suas últimas revisões, já incorporou a necessidade de monitoramento pós-executivo. Hoje, se você faz uma edificação com mais de 55 metros, se você faz uma edificação com relação à altura, largura maior que 4, se você faz uma edificação que tem sobrecargas preponderantes, como em silos em relação às outras cargas, é obrigatório o monitoramento de recalques. Se você não faz, está fora de norma. É obrigatório a validação do projeto. Quem fez o projeto tem que passar por uma validação no terceiro. Então, as normas estão evoluindo, tanto para a questão de monitoramento, quanto para essa evolução de ter até pessoas, quando a responsabilidade é grande, pessoas que estão analisando aquele projeto. Nós, quando começamos a trabalhar para a Petrobras no início dos anos 2000, a Petrobras introduziu esse conceito. Vamos lá, vamos tirar de fora toda a confusão que houve política em torno da Petrobras. A gente trabalhava na parte técnica, projeto, e na parte técnica sempre foi muito sério, inclusive a Petrobras tinha pessoas que só conferiam a legenda do projeto. Era minucioso a esse ponto.
estabeleciam classificação dos fornecedores de projeto por nota. Tinham uma classificação geral. Então a Petrobras, durante alguns anos, foi sim uma precursora da qualidade e da minúcia na parte de projeto. Boa parte da engenharia brasileira teve um desenvolvimento também por conta disso. Repito, a gente não trata aqui de política, a gente trata de engenharia e técnica. E houve uma evolução. Então, a Petrobras já lá atrás introduziu esses conceitos e essa necessidade de conferência de projeto. Todos os nossos projetos eram passados por validação, dos pequenos aos grandes. E isso gera crescimento, não só para nós, mas para o próprio meio técnico, as discussões que vinham em decorrência disso e a própria segurança da empresa no final. É claro que demanda investimentos, demanda um custo adicional, Claro. mas eu considero interessante para a evolução do país na área de engenharia. Legal. Quando a gente pensa numa parceria, queria a tua ótica, e o Thiago também pode ajudar nesse sentido, né? Numa empresa como a Camargo Química, que trabalha muito focada em evolução, em desenvolvimento, em crescimento. A gente conhece o Fábio Camargo, né? Eu já tenho uma parceria com ele de muito tempo. A gente sabe que o Fábio é um eterno incomodado, né? É um cara que está sempre buscando novidade, seja lá onde for. Como é que é a visão do Rodrigo? Aonde uma empresa como a Camargo Química pode vir e ajudar, né, nesses grandes projetos, nessas grandes obras, numa empresa tão bem estruturada como a Protec? A gente precisa, veja, o projeto, ele é apesar dele ter todo um viés e uma ótica também sobre o aspecto prático, mas ele é teórico. De nada adianta eu fazer um projeto com uma qualidade extrema se eu não tiver produtos de qualidade, produtos desenvolvidos, produtos sérios no mercado. Eu estava relatando para o Fábio, aliás, o Fábio tem uma história belíssima, né? Sim. Esse tipo de gente que tem que ser falado no país, né? A gente fica discutindo picuinha no país e não está mostrando os grandes empresários que encaram dificuldades diárias para construir uma empresa em pouco tempo, como a Camargo construiu. Então, ter produtos de qualidade, com pessoas confiáveis, de reputação no mercado, é fundamental para a tua segurança. Ora, quando dá um problema, se der um problema numa grande obra, até você encontrar... Está todo mundo envolvido. Fazer engenharia não é mais aquele ato isolado. Eu estou trancado no meu escritório, faço um papel e mando entregar por e-mail e acabou. Hoje está tudo integrado. Você ter players confiáveis no mercado, se cercar dessas pessoas é fundamental. Aliás, dizem os especialistas em psicologia humana que o ambiente é muito importante. As pessoas de quem você se cerca refletem muito em quem você se torna. Então, no mercado de trabalho eu também encaro muito isso. Me cercar de pessoas que sejam confiáveis. E a Camargo vem justamente com a seriedade do Fábio, acredito, para fornecer produtos para o mercado que sejam uma boa relação custo-benefício, mas principalmente que tenham a seriedade técnica por trás. Eu vinha relatando aí, a gente trabalha muito com piso na área industrial. E o piso, ele veio passando ao longo dos anos por mudanças. Antigamente era tela, né, pisão com tela dupla, tal, aqueles pisos industriais pesados. Depois veio a fibra metálica. E mais recentemente, aqui muito no país difundido pelo custo, a fibra plástica. E no começo disso, quantas e quantas vezes eu não ouvi falar da aplicação da fibra plástica, que era o sujeito que na fabriqueta da esquina picava garrafa PET. Perfeito. Quantos e quantos não houve relatos de casos desse com problema? Então, assim, veja, você ter pessoas no mercado que sejam confiáveis, que façam um trabalho sério é fundamental. Esse é o papel também da Camargo aí no mercado. Legal. E além disso, eu vejo assim, empresa como a Camargo, que é visionária, né? O Fábio sempre é muito visionário, sempre está lá na frente também. A gente tem essa preocupação de a engenharia está indo por um caminho. O que eu vou desenvolver para atender essa demanda? O que eu vou desenvolver para cobrir a necessidade que os projetistas estão trazendo, que necessitam? Ou seja, não basta só eu falar, eu tenho aqui um remédio e usa esse aqui. Não, você trazer outras soluções, outras medicações, acompanhando a evolução, a tendência da necessidade do mercado. Pois é, Thiago, o que eu disse antes. E que isso envolve muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. Perfeito. Porque não é uma coisa que se faz também a curto prazo. Exatamente. E como eu disse anteriormente, né, essa questão, a pesquisa e desenvolvimento em players do setor privado também desenvolvem a evolução da engenharia. A engenharia, repito, é fazer mais com menos, mais eficientemente e mais sustentável. Então, toda solução que vier com uma qualidade técnica, a técnica é preponderante, né? Deixando de lado a técnica, eficiente, com menor custo, com menor consumo e, por conseguinte,
uma sustentabilidade maior, ele vai encontrar seu espaço no mercado. A gente tem, os desafios são diários. E as soluções que surgem, né, ali mesmo no congresso, ali eu vou abordar uma utilização que pode vir a ter maior uso no país de estacas como trocadoras de calor. Elas são chamadas no exterior como energy piles. Você usa a capacidade do solo, o solo tem menor condutividade térmica que o ar e a água. Então você usa a estaca para, quando o ar no ambiente está indo de mais quente para mais frio, eu lanço água por dentro da estaca através de tubinhos plásticos, então está indo de mais quente para mais frio. O solo está mais quente lá embaixo. Sim. E por essa circulação eu subo com o ar mais quente e uso para aquecer meu ambiente. Quando for o inverso também, está se tornando o ar mais quente para mais frio, eu venho com a água mais fria e lanço mais quente. E vice-versa, tá? Não sei se na explicação eu não usei o mesmo, mas e vice-versa. Então, isso é uma utilização sustentável. Você está usando a estaca. Ela vira um trocador de calor. É uma estaca trocadora de calor. Ela vira um trocador então, esse tipo de tecnologia já está sendo usado em alguns países, a Áustria, na Alemanha, na Suíça. Existem, não é que o objetivo do podcast é uma série de questões técnicas, porque existe uma dilatação térmica, uma contração térmica, mas, veja, é uma solução que foi encontrada que já usa um elemento que já vai existir para suportar a carga do edifício. Eu não estou adicionando nada, vai não ser um tubo, água e uma bomba. Então, esse tipo de solução, quando ela vem, demanda uma série de estudos para verificar todos os impactos, mas eu acredito que vai ser cada vez mais utilizado, porque não tem, é uma energia, todo mundo precisa, sustentável. Sim. Você está usando a questão da natureza para fazer essa refrigeração, aquecimento do teu ambiente. São soluções interessantes, né? E é legal o Rodrigo tocar nesse assunto, porque ontem a gente até falou sobre isso num dos episódios que eu gravei aqui, de que sustentabilidade, quando se fala de engenharia, né, como um todo, também está intimamente ligada à durabilidade e à performance daquilo que você está falando. Se eu faço algo que tem uma durabilidade maior e uma performance maior, eu estou sendo sustentável sob o ponto de vista de não precisar fazer novamente várias vezes aquela coisa. Então, acho que é perfeito o teu comentário. E essa situação da estaca que você acabou de comentar, eu acho que traz aqui, né, para a gente estar fechando o nosso podcast, o que é a maravilha da engenharia, né? Eu acho que todos nós que somos engenheiros e quem nos assiste, muitos certamente são ou são alunos, tem que ter esse sentimento, né? A engenharia tem essas coisas, né, cara? Tem essa coisa de você estar sempre incomodado, né? Sempre querendo fazer algo novo, melhor, diferente, aplicável, né? Eu acho que todo engenheiro tem um pouco disso, né? Gosta de problema, gosta de solucionar. Falam que a engenharia é muito números, muito exato, mas todo dia a gente faz arte. É bem isso, claro. Eu encaro muito assim quando eu vou fazer um projeto. Se eu gastar 1 milímetro, 1 metro cúbico a mais de concreto do que precisava, eu estou indo contra tudo que o mundo pede. O mundo pede ser mais sustentável, mais eficiente e mais econômico. Então, o nosso desafio diário, que é técnico, que é pesado, é difícil, mas é esse que é o nosso trabalho. Papo bom passa rápido, né, Thiago? Pois é. Falei que esse é conteúdo substancial. Legal, cara. Agradeço por você ter vindo aqui mais uma vez, me dar esse suporte. Sim, eu que agradeço também o convite, a participação. Agradeço o Rodrigo por estar aí com a gente. Foi sensacional. Legal. Rodrigo, suas palavras, suas considerações finais. Vamos deixar ali depois o canal. Acho que é importante você reforçar, né? I ao quadrado, né? I ao quadrado. Para que as pessoas sigam, porque, cara, quem gosta de engenharia, eu tô seguindo, tô acompanhando. Quem gosta de engenharia tem episódios fantásticos. Eu acho que essa é a ideia. Por favor, palavras finais. Obrigado, viu, Rodrigo? Bom, obrigado a você, Vilela. Primeiro, parabéns, né, Thiago, o pessoal da Camargo, você, Vilela, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Indubitavelmente, ao trazer informação para o público em geral, vocês estão fazendo o trabalho que a gente precisa que seja feito, que é de valorização da nossa profissão e de mostrar tudo o que a gente faz pela sociedade. Então, tá aqui é um orgulho, um prazer imenso, sempre contem comigo. E é isso, eu deixo essa mensagem final. Né? Você que é engenheiro, você que ou pretende ser engenheiro, engenheira, pense sempre nisso. Nosso trabalho diário é fazer o que é necessário com o mínimo possível, de uma forma que afete o mínimo o meio ambiente. De uma forma cada vez mais digital, a gente acelera esses processos rumo ao futuro. Então é isso. Eu agradeço de novo, tá? Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, é o segundo ano que a Camargo Química na Concrete Show traz essa proposta, né? Da gente gravar podcasts
Foi uma iniciativa inovadora do Fábio Camargo. A gente já se conhecia, tal, eu já fazia isso, né, com o Novo Hunter. E ele quis trazer para dentro da Concrete Show, e eu tenho tido a oportunidade, o orgulho de conversar com as maiores sumidades da engenharia, né, ao longo desses momentos aqui, 30, 40 minutos. Para mim, como engenheiro, é algo extremamente engrandecedor. É sempre muito bacana você ouvir coisas novas. Saio sempre, sabe, cada vez mais seguro de que escolhi a profissão certa, de que meu filho está na profissão certa e de que a engenharia é tudo isso. Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Continue acompanhando aí o Sequest.